Estou aqui com o pastor Guilherme de Carvalho, né? Uma alegria em conhecê-lo. E pastor, eu queria saber qual a importância da masculinidade bíblica para a sociedade. Então, eu acho que a gente pode falar de uma importância teológica, ou vertical, e de uma importância horizontal também. Se a gente pensar na importância vertical da masculinidade, então a gente vai se lembrar de que a imagem de Deus é estereoscópica, né? Deus faz o homem à sua imagem, Adão, e diz a Escritura que ele faz macho e fêmea, né? Então isso significa que de algum modo é como se fosse estéreo mesmo, igual a nossa vista, né? Que você integra o esquerdo e o direito. Então a glória de Deus se mostra dessa forma dupla. E parece que isso é tão forte que até mesmo para falar do plano redentivo de Deus, o Senhor coloca Jesus como representado pelo homem e a igreja representada pela mulher, né? Então parece que realmente Deus fez um mundo temporal que ele criou com esse propósito de se manifestar através dessas estruturas do mundo, e uma das estruturas que ele fez foi a sexualidade, né? Então, acho que algumas coisas sobre Deus são manifestas por meio da experiência masculina. Então, vamos dar um exemplo assim óbvio. A paternidade, né? A paternidade de Deus não é só um nome. Muita gente pensa que os homens é que usaram a paternidade como metáfora para falar de Deus. Mas se a gente concordar e eu concordo com um teólogo escocês chamado Thomas Torrance, de que Deus fez o mundo a partir do seu logos, e já fez o mundo de uma forma em que esse mundo é apropriado para a sua autorrevelação, então seria adequado pensar que Deus criou a paternidade biológica e humana porque ela é apropriada para revelar algo do que ele é. É apropriada para isso. Eu acho que isso é importante para nós. Então, através do masculino se revela algo, sim, da glória de Deus. Como o poder de Deus se revela no leão, como a doçura de Deus se revela no mel, como Deus traz saciedade, e aí ele é comparado com a água, né? Então a gente pode dizer que através da masculinidade algo se mostra do caráter divino, da força divina, do cuidado divino e assim por diante. Mas isso já dá uma pista para nós importante. O que é isso que mostra algo de Deus? Então aí essa é a questão horizontal, né? Que é como a gente vivencia a masculinidade. Eu penso que, considerando ali Gênesis, a função do homem é realizar o cuidado, é o poder com o cuidado, é o poder que cuida, é a força que cuida. Deus coloca o homem com uma função muito clara: lavrar e guardar o jardim. Então o que o homem é? Um pastor do ser, um cuidador do ser. Ele tem poder para isso. Do ponto de vista biológico, a masculinidade está relacionada com a força. Não é só na linguagem popular, né? Na linguagem popular isso existe mesmo, né? O homem é associado com o marinheiro, né? Com o bruto, com o lenhador, essa história. Mas isso tem uma base até biológica, né? A agressividade masculina tem uma função biológica, psicológica e social. Ela existe porque é necessária a agressividade para proteger um espaço, para traçar limites. Então, na espécie humana, como acontece inclusive em outras espécies, em primatas, por exemplo, o masculino tem essa função de, através da agressividade, delimitar um território de segurança. Só que isso seria mera tirania, né? Se você pensar só no poder. Então, o que existe não é só o poder, mas uma inclinação para cuidar e para preservar e fazer aquilo seguir à frente. Então a gente encontra isso em Gênesis. Deus coloca o homem para dominar a criação e também coloca o homem para proteger o jardim. Então a gente tem as duas coisas, né? A força e o cuidado. E o máximo do cuidado é o sacrifício. Então eu costumo definir a masculinidade assim: olha para Jesus, todo-poderoso, o verbo de Deus, mas aí ele se humilha e se sacrifica pela igreja. Isso é o paradigma do que o homem tem que fazer. Ele tem a autoridade, mas para que serve a autoridade? Não é para ele tiranizar, é para ele sacrificar isso. Se você ver histórias de heróis, você encontra isso. Outro dia eu estava conversando aí com as meninas
sobre uma história, filme recente aí da DC, que é o Mulher Maravilha, né? E é muito interessante ali a figura do herói masculino, porque ela é que é poderosa, ela é a deusa, né? A Mulher Maravilha. Mas quando é que o poder dela se manifesta na história? E eu acho que isso é um efeito, talvez até não intencional, de padrões culturais disseminados aí, que tem inclusive um elemento cristão. Quando é que ela se mostra ali como poderosa? É na hora que o par dela, né, que é aquele capitão, né, que está ali junto com ela, que é obviamente mais fraco fisicamente, mas é o homem. O que ele faz? Ele se sacrifica pela causa e por ela, e morre. Então, ela não quer que aquilo aconteça de jeito nenhum, mas, ao mesmo tempo, aquilo encoraja, inspira e coloca ela para enfrentar a batalha que ela estava conseguindo enfrentar. Então, essa história eu achei legal quando assisti, porque a gente percebe ali esse elemento, que é a combinação de força e sacrifício. Para fazer o quê? Para cuidar, porque o homem é o pastor do ser, é o pastor das coisas, é o que cuida das coisas, faz as coisas crescerem. Então, eu acho que essa é a contribuição da visão cristã de masculinidade hoje. É os homens descobrirem o seguinte, que eles não podem só cuidar, eles têm que ter força para cuidar, mas eles não podem usar a força para tiranizar. Então, se a gente tiver uma geração aí de homens que eles são fisicamente, moralmente, psicologicamente fortes, mas eles usam essas coisas para cuidar das mulheres, cuidar dos filhos, cuidar da igreja, cuidar da natureza, cuidar da política, os homens têm que fazer isso. Isso é ser homem. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela contribuição e que Deus abençoe você. Amém?